Salve, salve, boa noite, boa noite. Estamos inaugurando hoje o canal da minha Pombagira, Pombagira do Luar. A Pombagira que traz para nós todas as suas emoções, toda a sua luz, seus caminhos, através da sua energia na força de Iemanjá. Ela que sempre traz a sua força como uma mãe, como uma protetora, como uma guia, está sempre disposta a ajudar. E hoje eu trouxe aqui o meu primeiro baralho para poder trazer essa energia, para poder firmar essa energia. E como ela pediu, o jogo vai acontecer da seguinte forma. Eu vou tirando cartas e vou falando o que ela traz, sim? Tá? Eu não estou incorporado, mas a presença dela é clara e nítida em mim. Eu sinto a sua paz, sinto a sua energia. E assim a gente vai. Laroê, Pombagira do Luar, salve ela. Então vamos lá. A primeira carta que a gente traz hoje não poderia ser diferente. A carta da Lua. A carta da Lua, ela traz pra gente muitas reflexões, né? Ela representa por si a carta das emoções e a reflexão que ela traz é sempre de olhar para dentro de si, de se perguntar o que você está sentindo de fato, olhar para as suas sombras, né? Olhar para aquilo que você não quer ver. É sempre esse convite de se enxergar o seu inconsciente de uma forma mais clara, de uma forma em que seja sincera consigo mesmo. Muitas vezes a gente se esconde e não quer enxergar isso. As nossas sombras, elas fazem parte de nós. A gente, enquanto ser humano, nosso conhecimento ainda é pouco sobre o que é um inconsciente. Os estudos sobre isso ainda não chegaram a uma conclusão sobre algo que a gente já sabe enquanto espírito, enquanto espiritualidade, de uma forma plena. É aquele lado que a gente desconhece. Quando você dorme, você está inconsciente. E ali você sonha, e ali você faz projeções astrais. E aquele ali é você também. Então, não podemos negar quem somos. Essa parte nossa devemos acolher, devemos também trazer para perto, porque as nossas sombras podem falar conosco, dialogar conosco. E quando você fala com ela com sinceridade, você transforma ela numa força e não numa dificuldade. Então você vai olhar para ela e dizer: olha, minha sombra, eu te acolho, você faz parte de mim. Então tenha isso sempre em mente. Não fuja da sua lua, não fuja das suas sombras. Olhe para ela com sinceridade e acolha ela. Ela faz parte de você, ela é você. Quando você conseguir fazer isto, você vai viver de forma mais plena, sem se esconder. Aquilo que às vezes a gente julga como algo ruim ou como algo que a gente quer esconder, ela pode nos trazer força. Exu e Pombagira já estiveram nessa encarnação, já estiveram nessa vivência que a gente tem hoje, em outros formatos, em outros tempos, mas as dores, os sofrimentos, os sentimentos são sempre os mesmos, e eles se tornaram mestres nisso. Pombagira, principalmente, ela domina essa questão do amor, da sexualidade. Então, por isso, Pombagira é sempre ligada a essas questões, ao cabaré, à noite, né, à bebida e tantas outras coisas, porque muitas tiveram essa vivência. E essa vivência, ela te traz uma questão negativa muito forte, mas que elas souberam acolher para trazer esse conhecimento para nós. Então, uma prostituta que viveu numa época antiga e que precisou fazer diversas coisas para poder se integrar na sociedade, para poder sobreviver, né? Se a mulher hoje ela é diminuída socialmente, imagina numa época como essa, em que se viveu uma pombagira que hoje se manifesta em muitos lugares. Então ela trouxe esse negativo e ao invés de ficar só no sofrimento, ela trouxe isso como vivência. Então ela acolheu as suas sombras para se tornar uma pombagira, para poder trazer isso. E o que ela traz? Uma pombagira, uma prostituta em vida que teve uma vivência negativa de sexualidade, no qual ela só podia
ter relações sexuais, muitas vezes sem consentimento, sem vontade, ela traz a reflexão sobre o que de fato é isso, sobre o que de fato é um amor, sobre o que de fato é uma relação sexual, né? Então ela vai poder ter esse olhar, ela vai poder ter esse julgamento. E uma pombagira, quando manifesta, muitas vezes ela traz, ela se alimenta dessa energia. Muitas mulheres fazem pactos com pombagiras exatamente para isso, para que essa negatividade seja utilizada pela pombagira uma energia em um outro sentido, para trazer cura, para transformar essa energia em amor. Então, por isso, pombagira é confundida, né, como prostituta, como mulher da noite, porque muitas tiveram essa vivência, que traz para ela hoje um potencial de transmutar essa energia. Então, isso é importante, isso é um ensinamento que a pombagira traz. Carta da Lua, então, te aconselha, olhe para as suas sombras, acolha as suas sombras, para que isso possa servir a ti e servir aos outros quando possível. Sim? Então, essa é a primeira carta, não poderia ser diferente, pombagira do luar. E a carta da Lua aparece. E agora uma outra carta, para que ela traz. Vamos ver o que ela traz. Ela traz aqui pra gente a carta do urso. O urso, ele tem uma simbologia muito forte. Ele demonstra a nossa força interior. Então, o conselho dela é isso. Acolha suas sombras e saiba despertar a sua força interior, a sua força do seu urso, né? E é necessário esse despertar dessa força, porque a gente vive uma sociedade machista. Isso é um fato. Há muito tempo, a mulher vem tentando fazer essa reintegração, trazer a sua força para isso. Então é necessário, para você se colocar num lugar adverso, é preciso ter força. Então muitas pessoas criticam, feminismo é isso, feminismo é aquilo. Feminismo é a forma que a mulher tem de expressar a sua força diante de uma sociedade tão masculina, diante de uma sociedade de tanta ação e pouca reflexão. Então é preciso ter força para se manifestar. A carta do urso, né, ou da ursa, né, ela traz isso, a sua força interior, para que você se manifeste. Então o convite é para que você se manifeste a sua força. E mais uma carta, a carta da criança. Essa é essencial, não poderia sair um jogo melhor, porque a carta da criança, ela traz uma reflexão para que a gente olhe para a nossa criança interior, né? Para que a gente possa acolher a nossa criança. Quando nós éramos crianças, tínhamos muitos sonhos, queríamos ser muitas coisas. Que sonhos eram esses? Eram sonhos possíveis, impossíveis, não importa, mas eram sonhos e eram desejos que muitas vezes não se manifestaram. Então, fazer essa reflexão é importante por isso. A nossa infância, ela é uma fase muito inconsciente. Às vezes temos dificuldade de lembrar muitas coisas, porque momentos que são muito traumatizantes a gente tende a esquecer. Mas a gente não esquece nada, nossa mente não esquece nada, e a gente interioriza isso como emoções, muitas vezes negativas, se essas emoções se negativaram. Então, o convite é a reflexão sobre a sua criança. O que a sua criança desejava ser? O que você deseja ser? Qual foi o desejo que você deixou para trás? O que você queria? É possível realizar isso? Então, ainda que seja difícil, importa que a gente dê um passo de cada vez. A criança, ela traz isso em si, para que a gente manifeste isso aos poucos. Mas eu estou numa profissão ou em algo que eu não quero, eu faço isso só por dinheiro. Muitas pessoas estão nessa condição. É uma realidade que é difícil de fugir. Mas, quantos passos você deu para o seu sonho que você tinha quando você era criança? Talvez seja o momento de você olhar para isso e valorizar isso, né? Se reconectar com essa criança e acolher ela. Muitas pessoas não tiveram essa criança acolhida. Pessoas que não têm pai ou não têm mãe, ou que tiveram muitos momentos de agressividade ou de rejeição, tendem a manifestar isso na sua vida adulta. E você vai poder acolher ela. Agora você é um adulto e agora você enxerga uma vida por um outro ângulo. O que você tem para ensinar para sua criança agora que você tem uma bagagem para entender isso, né? Então, é importante que a gente acolha a nossa criança interior. E essas são as palavras que a pombagira do luar nos traz hoje, que se manifesta através de mim.
a lua, o urso, a ursa e a criança. Uma combinação perfeita para uma primeira leitura. Sim? Faça essa reflexão consigo. Olhe para dentro de si, se reconecte com suas sombras e faça elas terem forças a seu favor. Desperte a sua força interior. Lute, brigue, né? Traga aquilo que te contraria, né? Aquilo que te impede de se manifestar, aquilo que te impede de ser. E ao mesmo tempo, acolha a sua criança. Olhe para dentro de si e lembre-se daquilo que você queria, daquilo que você desejava e você deixou para trás. Porque pombagira também é isso. Pombagira é desejo, é o seu desejo de alma. Então, qual é o seu desejo de alma? E é isso, gente. Gratidão àqueles que disponibilizaram estar aqui para ouvir essas palavras. Não deixa de seguir, compartilhar e aproveitem para seguir o nosso outro canal também, @alma.casa1. Vou deixar aqui na descrição, tá? E me diga o que você sentiu com esse vídeo, o que ele te trouxe, o que as palavras da Pombagira do Luar te trouxeram para esse momento, quais foram as suas reflexões, suas conclusões. Espero que tenham gostado. Um beijo e axé.